E um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela de Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro. Neste conteúdo de agora, um tema só importante. Vamos conversar sobre o técnico Arthur Jorge, sobre o John Textor, tudo que está acontecendo nessa história toda. O Botafogo divulgou uma nota oficial, o empresário do Arthur Jorge respondeu. Na primeira parte do vídeo eu vou trazer a nota oficial, eu vou trazer o que o empresário do técnico trouxe e na segunda parte eu dou minha opinião. Porque é um tema que, cara, quem tem a perder é o Botafogo, é a gente, torcedor, porque é um técnico que eu acredito que todos torcem para que ele fique no Botafogo, mas pelo que a gente está vendo, está cada vez mais difícil, né? A permanência do Arthur Jorge no Botafogo. Então vamos conversar, porque a postura do técnico, a postura do empresário, a postura do staff do Arthur Jorge é uma postura errada. Não é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre isso. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal dando a minha opinião justamente sobre isso. A torcida do Botafogo estava chamando o John Textor de burro, tem que conversar com ele logo, tem que renovar, o John Textor está enrolando. E eu fiz um vídeo aqui no canal para defender o John Textor. Dias atrás, antes disso tudo estourar, eu já falava aqui. A postura do técnico está errada, ele tem contrato, ele não tem que ficar jogando na mídia, tem que conversar em off, mas vamos conversar depois agora nesse conteúdo com mais calma e eu dou minha opinião na segunda parte do vídeo. Tudo isso agora, tá? Arthur Jorge, John Textor, tudo que envolve os bastidores do Botafogo. Mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, bora lá, cara, vamos tentar explicar todos os detalhes, vamos tentar conversar com calma para entender os dois lados e aí a gente analisa e dá as nossas opiniões. Eu dou a minha aqui, vocês aqui nos comentários para a gente analisar tudo que está acontecendo. Primeiro, o Botafogo soltou ontem uma nota oficial sobre isso tudo. E essa nota oficial chama a atenção porque é um aviso, um recado para o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que aqui não é brincadeira. Então vamos aqui à nota oficial do Botafogo sobre esse assunto, que é o seguinte. Eu vou resumir a nota oficial do Botafogo, depois eu falo o que o empresário do Arthur Jorge falou sobre isso tudo. Primeiro vamos à nota oficial, resumindo. Primeiro, na nota oficial deixa claro que o Arthur Jorge ele tem contrato com o Botafogo até 2025. Então a nota oficial do Botafogo já começa deixando claro, ele tem contrato até 2025. Outro ponto da nota e ponto importante. O Botafogo não deu consentimento e nem recebeu solicitação de nenhum clube para poder falar com o Arthur Jorge. Então, o técnico do Botafogo está negociando com outros clubes. O Botafogo não deu permissão para os clubes negociarem e o Botafogo também não deu permissão ao Arthur Jorge para ficar conversando com nenhum clube. Ele tem contrato com o Botafogo. Outro ponto importante da nota e isso aqui é um recado direto para o técnico, isso aqui, cara, foi até pesado, mas foi necessário. A nota oficial diz que o Arthur Jorge é um dos treinadores aqui do Brasil mais bem pagos. Então isso aqui, cara, a galera que fala não é dinheiro, o problema é dinheiro, paga logo, tá demorando, tem que dar aumento. A nota oficial do Botafogo deixa claro. O Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos aqui do futebol brasileiro. E isso aqui é pesado na nota
E isso aqui é importante o Botafogo ter colocado. Inclusive, cara, o Botafogo disse que ele ganhou bônus pelos títulos. Na segunda parte do vídeo, quando eu der minha opinião, vou falar os valores. Ele ganhou, tá? Ele ganhou muito dinheiro pelos títulos que o Botafogo conquistou. E a nota encerra dizendo que eles vão resolver isso internamente. Aí a gente vai ter que ver para qual lado, a permanência ou a saída do técnico. Mas isso aqui deixa claro que o Botafogo está jogando a pressão toda para o Arthur Jorge. Você quer sair? Tudo bem, então você saia da sua maneira. O clube vai ter que pagar multa para você poder sair. Você não vai sair de graça, você tem contrato. Mas se você quiser sair, você vai sair porque você quer. Porque o Botafogo está deixando claro aqui que o Botafogo conta com ele. O Botafogo quer a permanência dele, mas o Botafogo não está a favor de tudo que ele está fazendo. Agora vamos aqui ao empresário do Arthur Jorge, o Hugo Cajuda. Ele falou com o UOL e vamos aqui resumir o que foi dito pelo empresário do técnico. Primeiro, ele disse que as propostas começaram a aparecer em outubro. Então, em outubro, propostas começaram a aparecer para o treinador. Depois, apareceram mais 3. Aí foi quando eles foram comunicar ao técnico: Arthur, está aparecendo propostas, apareceu a primeira em outubro, agora apareceu mais 3, uma do México, uma da Europa, uma do Catar, e eles decidiram ali que depois da final da Libertadores, eles resolveriam toda essa situação. Depois da final da Libertadores, o empresário disse que teve uma reunião com Alessandro Brito e com Pedro Martins, não é Marins não. O Alessandro Brito e o Pedro Martins são dirigentes do Botafogo. Então o empresário do Arthur Jorge disse que teve uma reunião depois da final da Libertadores com Alessandro Brito e com Pedro Martins para trazer ali detalhes da propostas, os clubes interessados. Inclusive, o empresário nessa reunião deixou claro para os dirigentes do Botafogo que os clubes estariam dispostos a pagarem a multa rescisória dele, que eu sempre falei aqui no canal também, uma multa rescisória muito baixa, 13 milhões de reais. É uma multa rescisória muito baixa, 13 milhões de reais. E depois dessa reunião, o que ficou ali acordado? Os dirigentes do Botafogo ficaram de passar isso tudo para o Textor, para ver o que o Textor ia fazer. Só que o empresário está dizendo que até hoje o Textor não procurou eles para conversar. E o empresário disse, isso não é nenhuma crítica, mas é uma constatação. E o empresário disse também, o Botafogo não é obrigado a fazer nada, mas a gente ficou esperando o John Textor procurar a gente, até hoje o John Textor não procurou. E ele encerra dizendo, não temos acordo com ninguém, tá? O empresário do Arthur Jorge está dizendo que, por enquanto, não tem acordo com ninguém e ele é o técnico do Botafogo, tem contrato, então eles vão resolver isso mais para frente, porque o Arthur Jorge está de férias, mais para frente eles vão conversar para resolverem o que fazer. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí, com calma, vou dar minha opinião sobre todos os pontos aqui, tanto do Botafogo quanto do empresário. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, para a gente tentar conversar, né, sobre esse tema polêmico, desgastante. Cara, isso não era para estar acontecendo. Botafogo campeão brasileiro, Botafogo campeão da Libertadores. Mas enfim, já que está acontecendo, a gente tem que conversar. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, começo dando a minha opinião, falando o seguinte: eu torço ainda pela permanência do Arthur Jorge no Botafogo, porque quem sai ganhando é o Botafogo, quem sai ganhando é a gente. É um bom técnico, um dos melhores, se não o melhor técnico da América do Sul, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O trabalho dele é fantástico. Ele pega o Botafogo no decorrer dos campeonatos, com o elenco montado,
faz o que faz, um trabalho. O que o Arthur Jorge fez no Botafogo, cara, quase ninguém faz. Ele chega com os campeonatos rolando, o elenco montado, ele recupera o Bastos, ele recupera o Barbosa, ele recupera um monte de jogadores. Depois, na segunda janela, os reforços ali chegam, melhora ainda mais o trabalho. Mas o que ele faz com o Botafogo, quase ninguém faz. Então, eu torço para que ele fique, cara. Bom técnico, e quem tem a ganhar é o Botafogo. A gente que ganha com tudo isso. Agora, eu fiz um vídeo aqui dias atrás, quando a torcida estava falando, não, o Textor é burro, o Textor está demorando, tem que dar uma renovação, tem que aumentar o salário dele, por que o Textor não procurou ele ainda? E eu fiz esse vídeo justamente para defender o John Textor. Eu falava aqui, gente, o Arthur Jorge, ele está errado, ele está usando a mídia aonde não deveria estar usando. Essa conversa você precisa ter em off. Ele tem contrato com o Botafogo. Você não pode estar negociando com outros clubes, muito menos na imprensa você ficar falando, eu vou pensar se eu fico, se eu saio, eu tenho propostas, vou analisar. Cara, ele tem contrato, ele sabe? Então, assim, eu falei isso aqui no vídeo. Eu falei, o Arthur Jorge, ele tá errado, essa postura tá errada. Eu entendo que essa postura talvez possa ter sido... talvez para chamar a atenção do John Textor, que até agora não procurou eles para conversar, segundo o empresário. Então isso possa ter sido para isso, para chamar a atenção. Mesmo assim, eu acho errado. Eu nem acho que seja isso, mas pode ter sido, tá? O Textor não gosta disso. Eu falei aqui, gente, o Textor não gosta disso. O Textor tem aquele jeito dele brincalhão, gente boa, mas o Textor, cara, é o patrão. Não mexa com o Textor. Porque ele tem aquela cara dele de bonzinho, mas se você mexer com ele, o Castro foi fazer isso, eu falei aqui, o Castro foi fazer isso, não deu certo. Então, cara, a nota é pesada. A nota deixa claro que ele é um dos técnicos mais bem pagos aqui do futebol brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Libertadores, só de bônus, ele ganhou 13 milhões de reais. E ano que vem, o salário dele vai para 2 milhões por mês. Então ele quer mais o quê, cara? Dinheiro ele está recebendo. Ele ganhou bônus pelos títulos, 13 milhões de reais, e ele vai ter um aumento a partir do ano que vem. O salário dele vai ser 2 milhões de reais por mês. Então, cara, o que está acontecendo? Mesmo com o silêncio do John Textor, se isso for verdade, eu acho que eles deveriam ter tratado isso em off. O John Textor não está respondendo a gente, vamos fazer uma pressão lá dentro do Botafogo, eu quero conversar com o Textor. O Textor tem que responder a gente, mas isso em off, não jogando na mídia, não jogando na imprensa. Para mim, o que eu entendi disso tudo? Para mim, o Arthur Jorge, ele quis sair do Botafogo como fosse injustiçado. Para mim, ele quer sair. Para mim, ele quer sair do Botafogo. E ponto. Só que ele tentou fazer de uma maneira como ele saísse injustiçado. Nossa, eu fui injustiçado. O Textor não me deu aumento, o Textor não me procurou. E isso não deu certo. Então, para mim, tudo isso é porque ele quer sair do Botafogo, só que ele queria sair de uma maneira que ele pudesse ficar bem e o John Textor mal. Então isso não vai dar certo. O Botafogo, gente, tem todo o direito de não querer cobrir proposta nenhuma. O salário dele a partir do ano que vem já aumentou. Então, cara, o salário aumentou, ele fica se ele quiser. O Botafogo não tem obrigação nenhuma de cobrir proposta nenhuma, porque ele tem contrato com o Botafogo. Cara, a gente pode debater, vale a pena dar um aumento mais ainda para ele? Eu não daria. O salário dele já aumentou, eu não daria aumento. O que eu faria? Eu daria mais um ano de contrato, com esse salário agora, que vai ser a partir do ano que vem. Eu daria mais um ano de contrato, mas eu não aumentaria o salário dele não. Eu chegaria para ele, Arthur, vou te dar mais um ano de contrato, vamos fechar assim? Vamos fechar então? Não vou te dar aumento não, o salário vai ser esse, mas eu vou te dar mais um ano aí de contrato aqui no Botafogo. Eu faria isso.
Cara, pra mim, o problema nem é dinheiro. Pra mim, o problema foi ele ter levado isso pra mídia. O John Textor é tinhoso. O John Textor não gosta disso, ele é tinhoso. No momento que você leva isso pra mídia, fica fazendo pressão, eu falei aqui, dias atrás num vídeo, o Textor não gosta disso. Então, cara, que isso se resolva logo, ficando ou saindo do Botafogo, porque a gente não pode atrasar o planejamento para o ano que vem. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira, tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde estou de volta, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.